Bom dia, alma corajosa. Eu sou Fabi Calneto. Eu sou Marisa Souza. Hoje é quinta e a gente vai te contar. Bom, queridas almas corajosas, hoje a gente vai falar sobre o trabalho. Então, a gente vai ler o trecho sobre o trabalho aqui na obra O Profeta, página 48. E ao final a gente vai fazer os nossos comentários. Certo, Má? Certíssimo. Você quer começar ou eu começo? Posso começar. Sobre o trabalho. Então, um lavrador disse: Fale-nos sobre o trabalho. E ele respondeu, dizendo: Vocês trabalham para que possam acompanhar o ritmo da terra e da alma da terra, porque estar ocioso é se tornar um estranho às estações e se afastar da procissão da vida que marcha majestosa e submissa em direção ao infinito. Quando trabalham, são uma flauta por onde o sussurrar das horas torna-se música. Qual de vocês seria o junco, mudo e silencioso quando tudo mais canta em uníssono? Sempre lhes disseram que o trabalho é uma maldição e o esforço um infortúnio. Mas eu lhes digo que, quando trabalham, vocês realizam parte do sonho mais distante da terra, destinado a vocês quando esse sonho nasceu. E ao trabalhar, vocês estão, na verdade, amando a vida. Eu preciso repetir isso. E ao trabalhar, vocês estão, na verdade, amando a vida. E amar a vida através do trabalho é ter intimidade com o segredo mais profundo da vida. Mas se, ao sofrer, vocês chamam o nascimento de punição, e o sustento do corpo de maldição escrita em sua testa, então eu respondo que só o suor poderá lavar o que está escrito em sua testa. Também lhes disseram que a vida é escuridão, e em seu cansaço ecoa o que foi dito pelo cansado. E eu digo que a vida é mesmo escuridão, a não ser que há vontade, a não ser quando há vontade. E toda vontade é cega, a não ser quando há conhecimento. E todo conhecimento é inútil, a não ser quando há trabalho. E todo trabalho é vazio, a não ser quando há amor. E quando vocês trabalham com amor, se conectam a si mesmo e uns aos outros e a Deus. E o que é trabalhar com amor? Quer continuar? É tecer o tecido com linhas do coração, como se seus amados fossem usá-los. É construir uma casa com afeto, como se seus amados fossem morar nela. É semear com ternura e fazer a colheita com alegria, como se seus amados fossem comer desse fruto. É dar tudo que vocês moldam o sopro do seu próprio espírito. E saber que todos que partiram observam vocês de perto. Muitas vezes escutei-os dizendo, como se falas sem sonhar, como se falassem sonhando. Aquele que trabalha o mármore e encontra a forma de sua própria alma na pedra é mais nobre que aquele que ara a terra. E aquele que apreende o arco-íris para colocá-lo em tecido à semelhança do homem, vale mais do que aquele que faz sandálias para os nossos pés.
Mas eu lhes digo, não sonhando, mas em plena consciência do dia, que o vento fala com a mesma doçura do carvalho gigantesco e da mais ínfima folha de grama. E grande é quem transforma a voz do vento em uma canção ainda mais doce pelo seu amor. O trabalho é o amor tornado visível. De novo, Nossa. o trabalho é o amor tornado visível. E se vocês não conseguem trabalhar com amor, mas apenas com desgosto, é melhor deixar o trabalho e sentar-se à porta de um templo e pedir esmola para quem trabalha com alegria. Porque se assarem o pão com indiferença, terão um pão amargo, que só satisfaz metade da fome. E se esmagam as uvas com má vontade, essa má vontade destilará veneno no vinho. E ainda que cantem como anjos, se não amam a música, abafam os ouvidos dos homens às vozes do dia e da noite. Gente, ai meu Deus, olha só. Por onde começamos, Marisa? Por onde É, começamos? tem muitos. Voltei aqui até pro início mesmo, porque quando trabalham são uma flauta, por onde o sussurrar das horas torna-se música. O sussurrar das horas torna-se música. Aí me pegou, né? A parte que ele, aí logo na sequência, aí na página 48 que ele fala: qual de vocês, gente? Aí eu preciso falar estilo Almas Corajosas. Senta aí, Alma Corajosa. Tá preparada? Vamos lá. Eu suavizei com a música, Você porque. suavizou, mas agora senta. É, isso, eu suavizei com a Senta. música, porque isso é a minha parte, mas eu sabia que a próxima, quando eu É, olhei aqui para a tela que eu vi, qual de vamos lá. vocês seria o Junco? Qual é a Alma Corajosa? Tá sentada? Então vamos lá. Qual de vocês seria o junco mudo e silencioso quando tudo mais canta em uníssono? Gente, quem é que não quer trabalhar? Não é, cuidado que esse trabalho também tem um monte de coisa. Uhum, sim. Uma vez eu vi uma frase, eu não lembro se alguém que falou, se foi num filme. Eu sei que foi uma pergunta assim: alguém já viu passarinho aposentado? Na natureza, tudo trabalha o tempo todo, né? Aí eu não estou falando dos aposentados em si, mas a questão aqui é: a gente não pode se aposentar da vida. A vida é um eterno trabalho. E aqui no Então, livro, no Profeta, ele está convidando a gente a degustar isso como prazer, como amor, como servir, como entregar fruto, né? Um pão tanto que na gostoso, sequência vem a frase, e ao trabalhar vocês estão, na verdade, amando a vida. amando a vida. E aí, quando a gente olha de novo para aquela coisa do você está olhando para a vida ou para a morte? Você está tomando a vida? Você vive a sua vida? Ou seja, você está trabalhando? Você está fazendo o melhor que você pode com os recursos, com as situações, com o que a vida te apresenta? Ou você está Sim. falando, ai, que preguiça, não quero. Ai, não tô afim. Ai, mas esse assunto é tão difícil lidar com isso. E isso é ser ronco, isso é ser mudo nessa orquestra. O que que tem para fazer hoje? Tem que lavar louça? Vamos lavar louça. O que que tem para fazer hoje? Tem que olhar para alguma questão difícil, interna? Sim, vamos trabalhar. Então, assim, é um eterno trabalho, né? Sim. Tem uma outra frase que eu falo muito também, que é enquanto tiver vida, tem louça para lavar, né?
Tem, tem até uma caneca que tem. Acabei de Quando tomar houver um vida, haverá cafezinho. louça. Acabei de Hã? tomar, degustei o cafezinho, mas agora tem uma caneca para lavar. Amiga, e essa parte aqui, ó, amar a vida através do trabalho é É ter ter intimidade. intimidade, intimidade com o segredo mais profundo. E aí eu remeto àquela outra leitura, né, que a gente fez, que fala desse o que me move internamente. Será que eu tenho intimidade comigo para perceber esse segredo profundo da vida? O que que meu trabalho gera nessas relações, né? Porque viver dá trabalho. Pra caceta. Viver em si dá trabalho. E tem uma outra frase até que fala, eu não lembro de quem é, mas que fala que o oposto da vida não é a morte, é a indiferença. Então, estar na vida, no trabalho da vida, o trabalho interno de estar na vida e cada vez você ir vendo essas transformações, o que precisa ser feito, né? Não só dentro daquilo que eu gosto, que dá pra, mas dentro daquilo que precisa ser feito, dentro de um lugar também de autorresponsabilidade. Isso é um trabalho, dá um trabalho. Então, E uma das frases que me remontou muito algum período, um período que eu tive de desafios com questão de divórcio, saí de um monte de coisas que eu fazia também voluntária. E a minha frase, a frase que tocou em mim era que talvez o maior trabalho da minha vida fosse dar conta do trabalho da minha própria vida. e já Trabalho da é minha própria vida, bastante. E já para é além bastante. do trabalho, disso que a gente pensa que é só o fora, né? Ou atender o cliente, Sim. ou bater cartão, ou fazer as entradas. Mas Uhum, o trabalho da minha própria vida, de estar na vida, vivendo a vida, sim. observando a vida, trazendo os acontecimentos para que eu esteja nessa linha de frente e de responsabilidade com ela mesma também. Uhum, Não é só o trabalho fora do que eu entrego para o mundo, do meu servir no mundo, mas como que eu me sirvo no mundo, estando no mundo e fazendo esse trabalho acontecer. Eu estou aqui, eu uhum. estou na vida. E O meu nome fazendo, está gravado, e fazendo o que precisa ser feito, né? Que foi o fazendo o que que você precisa ser feito. trouxe. Porque quem faz só aquilo que quer e gosta, permanece criança. As crianças, se puderem, elas só brincam, né? Agora, o adulto faz o que precisa ser feito. E a maioria das vezes, o trabalho exige não só o trabalho em si, né? Mas como você trouxe, o trabalho de estar vivo, o trabalho de entregar o que tem que ser entregue, o trabalho de lavar a louça que tem que ser lavada, o trabalho de resolver um assunto interno que eu ainda não sei lidar. O trabalho da vida é estar nesse lugar do adulto com amor. Ai, que lindo, né? Olhar pro probleminha e falar: vem cá, caneca suja, que a mamãe vai cuidar de você. Vem Pois é. cá, problema de autoestima ou desafio. Eu vou olhar para você, eu vou resolver, eu vou dar conta, eu vou resolver. E é bem curioso, né? Porque os preguiçosos de plantão, e claro que eu também me incluo nessa, É, sim, temos momentos e momentos também, né? É, às vezes a gente para e fala, ai, mas que saco, eu não quero fazer isso agora. Quem tá resistindo ao trabalho? Tá resistindo. E aí essa palavra resistência também me remete à resistência da própria vida. Porque já sim. que eu tô resistindo a fazer uma coisa que precisa ser feita, eu não tô querendo avançar. Eu não estou querendo seguir, eu não estou querendo concluir, eu não estou querendo realizar. E aí é onde a gente olha para aquele movimento da famosa morte. Não a morte que precisa se reinventar, mas a morte de que eu não quero seguir, eu quero parar. Eu cansei. A gente vai cansar, né? Mas assim, para um pouquinho, respira um pouquinho, 370 quilômetros. Levanta em algum momento. Tanto que aí aqui na página seguinte, não sei se você quer que ele fala aqui, né? E o que é trabalhar com amor? E o que é trabalhar com amor? Pois Olha, é. é tecer o tecido com as linhas do coração.
como se seus amados fossem fossem usá-lo. usá-lo. É construir a Semear com casa, ternura. é construir a casa com afeto, como se seus amados fossem morar nela. Fala a frase que você ia trazer, mano. Essa É a é. próxima aqui, né? Semear com ternura e fazer a colheita. Semear com ternura e fazer a colheita com alegria, como se seus amados fossem comer desse fruto. É. Que mãe? Qual é a mãe que serve veneno para os seus filhos? Se a gente não trabalha, né? Aí eu vou fazer um gancho aqui com a psicologia junguiana, pegando esse lado da mãe, né? Quando a gente não trabalha as nossas sombras, quando a gente não trabalha os nossos assuntos, a gente projeta nos nossos filhos e serve veneno para eles, matando lentamente, um a um. Então, bem-vindas, almas corajosas, mais uma vez, principalmente as mães que nos ouvem, inclusive eu mesma, mas a importância da gente trabalhar as nossas Sim. questões sem preguiça, sem deixar para os nossos filhos carregarem as nossas mochilas, as nossas questões, né? É aí que a constelação fala, quando a mãe é grande, ah, a mãe é grande, o filho é pequeno. Por que que a mãe é grande? A mãe se torna grande quando ela assume a própria responsabilidade pelo trabalho que lhe cabe e deixa o filho realizar o trabalho que cabe a ele. Qual é o trabalho que cabe a ele? Isso é dele. O que for meu, deixa que eu faço. Porque aí sim, as mães se tornam grandes e oferecem bons frutos para os amados filhos, né? Não consciente disso, a gente só vai largando sujeira, só vai deixando para os outros resolver. Aqui cabe também um outro contexto sobre autonomia, mas acho que não veio ao caso, né? Da gente, autonomia dos filhos, de desenvolver para que eles sejam autônomos e a gente também ser autônomos de nós mesmos, né? Da nossa própria vida. Sem dúvida. E aí, que lindo aqui essa outra parte, né? Que fala assim, e saber que todos que partiram observam vocês de perto. Todos os nossos ancestrais olhando e esperando que a gente faça o nosso trabalho. E aí, vai fazer? Aí tem os emaranhamentos, né? Tem uns ancestrais que esperam que a gente faça por eles. Tem outros que se alegram quando a gente faz por nós mesmos, né? Sim, sim. Mas na sequência aqui, que ele fala do mármore, né? Bonito também, né? E aquele que trabalha o mármore e encontra a forma da sua própria alma na pedra, é mais nobre do que aquele que ara a terra. Uhum. E isso me vem a imagem, né, do que a gente fala do lapidar dos tesouros, do lapidar dos diamantes. Então, não sei se é nesse sentido profundo aqui também, você compartilha, se traz algo, mas eu não sou aquilo que me acontece, mas como eu transformo essa minha alma, o que está na minha alma, né, através desta pedra, como que eu me transformo com isso? Eu não sou o que me aconteceu, mas como que eu me transformo através disso que me aconteceu. É muito lindo. E nesse trecho, assim, o que me movimenta aqui é até as que não há diferença, né, nos tipos de trabalho, né? Tem Sim, sim, aquele que aprende o arco-íris para colocar num tecido, vale mais do que aquele que faz sandálias para os nossos pés. não, Eu é, não sei, tá? Pelo menos para mim, assim, o que chega foi nessa, não
de qual é mais importante, mas todos são, né? Porque aqui embaixo ele fala, o O vento vento fala. fala com a mesma doçura do carvalho gigantesco, né? Então, o vento fala com a mesma doçura que o carvalho gigantesco, né? A E mais da ínfima mais folha. ínfima folha de grama. Então, assim, todos os trabalhos são importantes, né? E sendo eles deste lugar, né? De semear, de lapidar, de realizar com amor. Se E eu vou te você fazer uma pergunta que me pergunta, fizeram, uma amiga me fez essa semana. E o que é trabalho para você? para mim, então, eu vou falar agora, mas vai, assim, para mim o trabalho é vida. Mas, sabe, E aí eu fiquei não curiosa também, né? Tô jogando, porque quando ela me fez essa pergunta, eu imediatamente respondi a realização, é, né? Trabalho é realização. E eu achei é interessante tomar a ela, entrega. é. Mas foi importante porque ela estava justamente em um trabalho interno de perceber o que estava desconforto, onde tinha o desconforto dela naquele trabalho em si. Uhum, E aí era justamente não perceber a realização daquilo que estava sendo feito também. E aí você vai para o movimento de se mover, de trazer o que esse trabalho não me traz a realização e como que eu trago a realização para dentro deste trabalho de alguma maneira, até que ele se torne outra coisa que eu me realize mais, né? Que eu possa me realizar mais. E às vezes não é sobre separar, é sobre integrar essa realização dentro do que você já faz, para que isso que você já faz e talvez não queira mais fazer se torne outra coisa, uhum. que te traga mais realização em algum outro momento. É se abrir para esse movimento interno. Porque, assim, às vezes é o lugar que a gente está. E aí vai custar uma despedida, vai custar uma decisão, vai custar um movimento. É sempre sobre trabalho, percebe? Vai dar trabalho Vai dar também. trabalho. É. Se- é- E é vai- importante, eu acho, que falar isso, porque também são descobertas. E acho que todos nós passamos por essa descoberta do trabalho, de como eu trabalho, do lugar que eu trabalho, né? Isso faz parte também. Eu já passei nesse lugar também, já estive nesse lugar de o trabalho em si não ser algo realizável com essa satisfação também, mas sempre buscava estar ali fazendo com o coração. Isso eu acho que eu sempre busquei, de alguma maneira ou de outra Hum, fazer aquilo estando ali presente. Não sei fazer de qualquer jeito, né? sim, Lembro no meu período até quando eu advogava em contencioso, no litígio, para mim eu não sabia distinguir uma causa que, claro, isso poderia ter várias situações, mas algo que era um grande monta, né? Grandes valores, pequenos valores, mas a dedicação, a entrega com que eu fazia aquilo ali para mim, a pesquisa era também dentro desse lugar. Estou fazendo o melhor, né? Estou dando o meu melhor. é. É a postura interna, né? Não é o trabalho em si. Você sabe que, assim, eu tenho um pensamento aqui, Má, que eu acho que tudo que a gente vive nessa nossa vida, é, boa parte das situações que a gente passa são maquiagem, alegoria, acessório, Ah, sabe? Acho que talvez a gente já tenha até falado disso em outros momentos, mas assim, o trabalho mesmo é como eu lido com as coisas. É o que me custa, se eu quero pagar, não quero, se eu estou disposto ou não, se eu tenho como ou não, se eu vou atrás de recursos ou não. É como é que eu lido com as coisas que me acontecem no trabalho, na escola, no trânsito, no supermercado, em tudo, né? Porque o trabalho profundo mesmo está nessa liderança interna, nesse gestar sim. interno. Como que eu espero, como que eu realizo,
como que eu entrego, como que eu recebo, como é que eu movimento isso e coloco adiante. Esse é o trabalho, para mim, né? Por isso que eu falo que o trabalho é vida. É porque é a execução da própria vida, é a É. realização da própria vida. Se a gente se coloca num lugar de, eu não quero fazer isso, eu não gosto disso, eu não quero, tanana, é, eu não estou gerenciando os meus recursos, eu não estou me apropriando daquilo que eu tenho, né? E a gente precisa se apropriar. Eu só consigo sair de um lugar e ir para um outro se eu fizer alguma coisa agora, né? Eu lembro que quando eu era gestora, teve uma época que eu fui gestora de call center. E aí tinham lá umas pessoas que almejavam chegar num cargo de gerência, diretoria, né? Mas assim, você vai ver como tá atendendo o cliente ali na hora, tá? Não vou fazer isso, vou fazer assim de qualquer jeito. Quando eu for gerente, eu vou fazer direito. Exato. Não, você É. não vai fazer direito. Do Vai. jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Então, assim, se você não é caprichoso agora, você não vai ser caprichoso depois. Você não treinou para isso, você não trabalhou para ser caprichoso. Isso se chama compromisso, né? É, a gente só consegue ser no futuro algo se a gente começar agora. Então, se você não trabalhou, não quer trabalhar agora, lá na frente não adianta querer iluminação. Vai se iluminar de graça só porque você é linda, tem olhos, sei lá, cabelos maravilhosos, lábios carnudos ou olhos azuis. Não, a gente tem que fazer o que precisa ser feito agora, né? Então, para E aí mim é ele finaliza aqui, né? E ainda que cantem de novo a música. Ai, meu Deus do céu. Uhum, Esse- E ainda que cantem como anjos, se não amam a música, abafa abafam os ouvidos do homem as vozes do dia e da noite. só. Ou seja, Abafam. acorda, dorme, acorda, surdo, sem contato com a música da vida. Ele traz aqui, né, no comecinho do texto. Sim, O sussurrar das horas tornam-se músicas, mas ex- pode cantar como anjo. Se não amar a música, que é o trabalho, acorda e dorme. E um dia acabou o tempo. Aí. Ai, Marisa, muito bom, minha querida. Eu tô bom, adorando esse negócio, gente. Quem nossa, tá acompanhando a gente aí fala, e assim, porque, né, vamos ver o como é que Mercúrio. segue esse quadro. Hoje, inclusive, né, a gente escolheu esse trecho do livro que fala sobre o trabalho justamente por ser Dia do Trabalho. Então, esse episódio está indo no ar, está indo ao ar no dia 1º de maio, que é Dia do Trabalho. Então, que tal fazer uma oração interna, né? Santificar o trabalho que é estar vivo, trazer esse espaço de apreciação para que a gente possa realizar projetos e novos passos na nossa vida com mais amor, mais leveza, com mais música, né, Marisa? Pois é, com mais frequência, Com mais né? frequência. Então, É isso. obrigada a todos que acompanhou a gente por aqui. Quinta-feira tem mais. Na quinta, eu e a Marisa, a gente te conta. A gente te conta. Tchau, Até tchau. breve.